Primeiro horizonte. O horizonte, como a manopla, separa dois níveis de realidade. Onde a manopla separa o mundo material da umbra próxima, o horizonte separa a umbra próxima das áreas além. Pode-se dizer que o primeiro horizonte mapeia fisicamente até a borda da atmosfera. Horizonte verdadeiro, também chamado de éter-espaço, ocupa o espaço umbral entre a borda da atmosfera da Terra e o cinturão de asteroides. Os planetas rochosos flutuando através do éter-espaço, os supostos planetas inferiores, manifestam cada um reino fragmentado dentro do éter-espaço, composto inteiramente de uma das 9 esferas de magia. Os reinos fragmentados são tão puramente a essência de uma dada esfera que são em grande parte incompreensíveis e inabitáveis. Felizmente, cada reino fragmentado projeta uma sombra, chamada de Reino da Sombra. Esses reinos de sombra são muito mais compreensíveis e sobreviventes, embora isso não deva ser tomado como seguro por qualquer definição da palavra. Além disso, alguns dos planetas têm seus próprios umbrais, embora estes tendam a ser um pouco mais limitados do que os da Terra. Horizonte distante. O horizonte distante é o que a maioria dos magos se refere quando mencionam o horizonte. Ele mapeia fisicamente o cinturão de asteroides e é incrivelmente perigoso de passar. Rotas seguras através da barreira de energia em mudança e asteroides massivos costumavam ser mapeadas, mas após o acerto de contas, essas rotas não são mais confiáveis. Umbra profunda. A umbra profunda, também chamada de universo profundo, é um vasto reino fora do espaço umbral da Terra. É em grande parte um imenso vazio, criaturas alienígenas inimagináveis nas áreas vazias entre as estrelas, e planetas bizarros giram em torno de estrelas estrangeiras. O universo profundo é mais frequentemente explorado pelos engenheiros do vazio, que têm várias bases, como o Centro de Pesquisa Copérnicos, em outros sistemas. Os planetas externos, os gigantes gasosos e Plutão são dentro da umbra profunda, com seus próprios reinos de fragmento e sombra sendo de particular interesse. Sente. Os Sente são regiões representativas das 3 ressonâncias, dinamismo, êxtase e entropia, e são indiscutivelmente as casas do Triati. Os verdadeiros corações dos Sente parecem não existir em nenhum lugar em particular, existindo a parte do resto do telúrico e estendendo a mão para tocar muitos lugares. Fluxo, um reino de criação constante e poder bruto. Flux parece existir em muitos lugares ao mesmo tempo. Seu reflexo na umbra espiritual, também chamada de fluxo, assim como o brilho, pulsa com energias do Wild. Disse que Pangeia é tocada por fluxo, explicando a natureza incontrolável do reino. Disse que Caríbides, um vórtice giratório na umbra profunda, absorve os detritos do universo e os recicla de volta ao fluxo. Dada a natureza inconstante do Wild, no entanto, os locais concretos associados ao fluxo são poucos. Mais comumente, as energias de fluxo passam sobre uma área, causando mudanças rápidas e o caos geral, então seguem em frente. Malfias. A casa, alguns dizem prisão do ancião, é um reino montado a partir dos farrapos de pedaços caídos da umbra, tecidos em uma colcha de retalhos que desafia as tentativas de mapeá-lo e domá-lo. Lar de Malfian Nefandi, servos do ancião e outros seres nocivos. Malfias é um reino cujo crescimento constante é a única maneira de superar sua constante desintegração interna. Disse que Malfias está intimamente relacionado com o labirinto da tempestade. Alguns dizem que são um só. E o terreno baldio é uma extensão de Malfias que alcança a umbra próxima.
Malfias também toca inúmeras pequenas pragas e fossas através da Umbra e muitas das regiões mais desagradáveis da Umbra astral, espalhando discórdia e decadência em seu rastro. Padrão, web e grande máquina. O sinal onipresente da influência do tecelão, a teia de padrões, refere-se a uma rede aparentemente infinita de fios compostos de material espiritual bruto e controlados pelo tecelão. Segundo alguns, essas teias são o andaime da realidade, embora sua ausência em algumas áreas da Umbra sugira que a realidade pode existir sem elas. O mais provável é que essas teias sejam a presença do tecelão, definindo e esclarecendo o telúrio. Embora encontrada principalmente na Umbra Média, a teia padrão parece tocar a maioria das partes do teluriano, incluindo a web digital, bem como levar alguma massa central desconhecida, acreditando-se ser o próprio tecelão. Muitos teorizam que esse coração lógico da teia padrão é o sente da êxtase, mas isso nunca foi provado, pois nenhum ser mortal alcançou com sucesso o centro da web. O sente da êxtase também manifesta uma presença poderosa na forma da grande máquina, chamada de autoctônia pela tecnocracia, uma estrutura tecnológica massiva que está em constante estado de autoaperfeiçoamento. Embora pareça improvável que a autoctônia seja o tecelão, pode ser um dos encarna ou avatares do tecelão. Ironicamente, uma das construções mais importantes da tecnocracia pode ser inadvertidamente construída na pele de um dos seres espirituais de crescimento mais rápido que se tem notícia. Bigone Umbra. Alguns reinos e aspectos da Umbra não existem mais ou não são mais acessíveis das mesmas maneiras. A manopla tornou-se historicamente mais forte e espessa à medida que a civilização se desenvolveu em sua forma moderna, e isso levou a Umbra a ser cada vez mais isolada da Terra, ao mesmo tempo que partes da Umbra se retiraram para dentro de si mesmas e não podem ser mais encontradas. Não está claro se esse processo ocorre por exclusão artificial ou retirada natural. Finalmente, alguns aspectos da Umbra, construídos artificialmente no passado, simplesmente não resistiram ao teste do tempo. Arcádia. Os Changelings dizem que seu país de origem é um lugar chamado Arcádia, um lugar agora inalcançável e de puro sonho. As fadas afirmam são os sonhos da humanidade manifestados e Arcádia é o coração desses sonhos. Os fatos, no entanto, são difíceis de determinar, porque os changelings, por definição, não são fadas verdadeiras. São uma espécie de híbrido fada-humano, adaptado para lidar com o mundo mortal, porque a própria Arcádia tem sido impossível de alcançar ou mesmo detectar por muito tempo. Os estudiosos da FAI marcam a peste negra como os primeiros momentos de quebra, o processo pelo qual Arcádia rompeu com o sonho da Terra. Monte Caf e a Teia da Fé. Considerado por muitos magos como a chave para vencer a Guerra da Ascensão, o Monte Caf era chamado ponto de correspondência que permitia o acesso a todas as partes do teluriano, o ponto de junção perfeito para o fluxo de informações, viajantes e poder. Os Hal-ai-Batim são creditados por descobri-lo e usaram-no como a pedra angular arquitetônica para a Teia da Fé, uma rede através da qual a informação foi transmitida em uma enorme velocidade durante um período que vai do século VIII ao século XIII. A própria Teia da Fé entrou em colapso como resultado de lutas internas, cruzadas e o enfraquecimento de lugares mágicos de poder. Mas seus fundamentos permaneceram, descobertos pelos engenheiros da diferença na década de 1950, graças a quem se tornou a web digital.
O acesso ao próprio Monte Café foi perdido aproximadamente ao mesmo tempo, mas a web digital parece continuar a tirar proveito de suas propriedades únicas. Reino sombrio da obsidiana. Em épocas passadas, quando a humanidade como um todo não viajava para outros continentes, cada região do mundo tinha um domínio associado na tempestade. As Américas, particularmente a América do Sul, tinham um submundo tão rico e complexo quanto o dos vivos. No início do século XVI, o império parecia em ascensão, enquanto suas fileiras eram inundadas com os mortos furiosos, presas de doenças e guerras trazidas da Europa. O terceiro grande redemoinho, que acabara de chegar ao fim, deixou as terras sombrias relativamente livres de obstrução, e os renegados europeus, que se revoltavam contra Estígia, fugiram em massa para o reino sombrio de Obsidiana, apenas para descobrir que sua vida após a morte estava tão enfurecida quanto sua contraparte viva foi dizimada. A guerra resultante viu grandes atrocidades, a mais significativa das quais envolveu fazer com que a capital inimiga fosse engolida por um enorme vazio, arrastando-o para o labirinto. Embora bolsões dispersos do Império Obsidiano permaneçam, a maior parte de seus espectros foram destruídos, deixando o território vulnerável à invasão da Estígia. Caminhos do Wiki. Por milhares de anos, as viagens espirituais percorreram trilhas pela periferia. Este chamado Caminhos do Wiki se comportou de maneira semelhante aos pisados ainda encontrados no sonho, mas permitiu que até mesmo humanos mundanos entrassem na Umbra, às vezes por acidente. Tais caminhos figuram com destaque na mitologia, exemplos incluindo a viagem de Orfeu ao submundo e o aparente passeio de Rip van Winkle em sua celebração Fai. Esses caminhos começaram a se dobrar sobre si mesmos, seja pelo reforço da manopla ou pela disseminação da banalidade, a força da descrença que também prejudica os changelings hoje, enquanto um pequeno número de outros caminhos que levam à Umbra permanecem abertos, os próprios caminhos do Wiki se foram para sempre.